Olá, pessoal. Bom, a gente vai aí continuar nosso assunto de genética, né? Estudando aí, então, as bases da hereditariedade. Já vimos aí bastante coisa, né? Já falamos aí sobre as duas leis de Mendel, falamos também sobre dominância incompleta na aula anterior, tá? E, né, para dar continuidade aí ao nosso assunto, para a gente começar aí a falar, se eu pegar, por exemplo, né, dois indivíduos aí, né, uma vaca, por exemplo, branca, né, bezão, bezão, e um touro aí avermelhado, homozigoto também, só que vezão, vezão, que indivíduo que vai nascer aqui desse cruzamento, tendo as bases genéticas que a gente já tem? Bem, poderia-se dizer que vai nascer indivíduos rosados por dominância incompleta? Poderíamos dizer que vai nascer indivíduos brancos ou somente avermelhados, né, segundo aí as leis de Mendel? Poderíamos dizer. Mas nesse caso, né, vai nascer um indivíduo malhado, né, heterozigoto, vezão, vezão. Então não é nenhum dos dois casos que a gente já estudou. Esse caso aqui é um caso clássico de codominância. Codominância é um padrão de herança em que eu não tenho dominância de nenhum alelo sobre o outro, né? Então, os dois alelos, eles vão se expressar igualmente nos indivíduos que são heterozigóticos, produzindo, então, um terceiro fenótipo. Um exemplo disso foi a cor da pelagem desses bovinos, dessa raça aqui chamada Shorton, né? Então, se eu cruzar aí uma vaca avermelhada, um touro avermelhado, enfim, né? Um indivíduo avermelhado e um indivíduo branco irão nascer na primeira geração, na geração F1, indivíduos que a gente chama de ruão, que é um indivíduo malhado, um indivíduo heterozigoto, ou seja, vai nascer um indivíduo com as duas características juntas, né? A característica com a cor vermelha e a característica com a cor branca. Se eu autocruzar esses indivíduos da geração F1, né, aí sim vai aparecer novamente os indivíduos com a pelagem somente vermelha e somente branca. Mas também vão aparecer, né, numa proporção de 50% aí, indivíduos com a pelagem aí ruão, indivíduos malhados aí. Então, esse é um caso clássico de codominância, né? Um exemplo clássico também de codominância em humanos é, é o exemplo aí que determina os tipos sanguíneos, né? Então, eu tenho indivíduos, por exemplo, que têm o tipo sanguíneo A e B, digamos que são os dois juntos, né? Tá? Então, é um exemplo clássico aí de codominância em humanos. A gente vai ver mais para frente, né? Vamos falar um pouco mais sobre essa característica genética de tipos sanguíneos quando estivermos vendo os alelos múltiplos, tá bom? Bom, então só para a gente ter aí como comparar, né? Dominância completa, incompleta, codominância, né? Então, na dominância completa, vai nascer, né? Irão nascer aí indivíduos, por exemplo, ou vaquinha branca ou uma vaquinha preta, digamos assim, né? Para a gente comparar aí, é bom a gente observar o heterozigoto, para a gente diferenciar as dominâncias, né? Na dominância incompleta, se eu pegar uma vaquinha branca e uma vaquinha preta, vai nascer uma vaquinha cinza, tá certo? E na codominância, né, nasceria uma vaquinha malhada, tudo bem? Bom, uma observação que eu faço aqui é que dependendo da combinação do genótipo, né, dependendo da combinação genotípica, não vai ter nascimentos de indivíduo. Isso é um outro caso de hereditariedade chamado de genes, né, ou alelos letais aí, tá? O que é isso? É quando um gene vai causar a morte do indivíduo ou mesmo a sua inviabilidade embrionária. O indivíduo não chega nem a nascer, né? O embrião não chega nem a nascer. Um exemplo também clássico aqui é a cor da pelagem nos camundongos, né? Então, se eu pegar, por exemplo, dois camundongos amarelos heterozigotos, tá? O gene K, o gene Kzão, na verdade, ele vai determinar a pelagem amarela. E ele é letal quando em dose dupla, Kzão, Kzão, né? Então, os genótipos, né, os embriões com esse genótipo, eles nem chegam a nascer, eles morrem, como está mostrando aqui na figura.
enquanto o gene casinho vai determinar a pelagem castanha, ou também chamada aí de agouti em algumas literaturas, tá bom? Então, esse cruzamento aqui, né, desses ratos amarelos heterozigotos, vão gerar filhos na proporção aqui de 2:1. Se fosse por menda, né, geraria filhos em proporção 3:1, ou seja, 3 indivíduos amarelos para um agouti. Mas como um morre, né, aí nesse caso, como um indivíduo morre aí, a proporção fica sendo 2:1. Por isso que a gente pode dizer aí, né, que os camundongos com 2 genes dominantes, que é o casão, eles não sobrevivem. Ou nesse caso aqui também, azão, enfim, né, a letra representativa aqui não importa muito. Bom, alguns exemplos de genes letais em humanos é a acondroplasia aí, tá bom? O que é a acondroplasia, perdão? É uma anomalia provocada por um gene dominante também em dose dupla, né? Que nem o casão lá nos ratos lá, tá bom? E ele vai acarretar a morte do feto, tá bom? Em dose simples, tá certo? Em dose simples, esse gene aí, por exemplo, se fosse o casão lá dos ratinhos, né? Tá? Em dose simples aí, ou casinho, ou casinho, enfim, em dose simples, ele vai ocasionar um tipo de nanismo, tá? E outras deformidades aí também. Um outro exemplo também de genes letais em humanos, que acaba caindo bastante aí em exercícios, é a fibrose cística e também a distrofia muscular de Duchenne. Essas duas características aqui, né, são duas anomalias que vão se manifestar somente na infância. Então, o indivíduo, ele aparentemente vai nascer normal, né? Mas nos primeiros anos da infância, essas duas anomalias começam a dar sinais, começam a se manifestar. No caso da fibrose cística, ela é uma anomalia que compromete aí o funcionamento das glândulas exócrinas, que produzem aí muco, suor, enzimas pancreáticas. Então, o indivíduo aí, ele vai ter uma dificuldade, né, em absorver nutrientes, né, vai ter uma série de complicações aí, tá? Já a distrofia muscular de Duchenne é uma doença degenerativa muscular, ou seja, os músculos vão se atrofiando, né? E é uma doença degenerativa que só acomete aí os meninos, no caso, tá? É uma doença bem grave também, uma anomalia bem grave aí. Existem tratamentos para compensar, né, o tempo aí dessa distrofia, dessa degeneração dos músculos, tá bom? Mas a pessoa não tem muitas expectativas de vida, tá certo? Bom, por enquanto é só isso que a gente tem que comentar, tá? A gente continua aqui falando mais desses casos de hereditariedade nas próximas aulas.